Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos aqui dar continuidade então no nosso terceiro de 7 conteúdos. Eu quero mais uma vez agradecer aí a contribuição do professor Eduardo, que juntamente comigo aí trabalhamos aqui pelo Departamento de Ciências Fisiológicas, a quem eu devo então meus agradecimentos por ter contribuído aí com a proposta deste conteúdo. Basicamente, hoje o que nós vamos aqui abordar seria a fisiologia da secreção ácida gástrica, tá? Isso corresponde à aula 2, lá na segunda fase, mas obviamente aqui, pessoal, é um nível um pouco mais aprofundado e com correlações aí em patofisiologias, tá? Por isso é importante a gente reforçar o conteúdo aqui. Esse tema, portanto, ele tentará abordar de alguma maneira a doença ulcerosa péptica, e isso a gente vai ver que pode ocorrer tanto no estômago quanto no duodeno. E antes da gente iniciar, eu só gostaria de reforçar, portanto, algumas observações, né? Então, mais uma vez, reforçando aqui que esse material ele foi elaborado exclusivamente para suprir de forma parcial o conteúdo de fisiologia gastrointestinal, aqui na sexta fase, podendo ser aproveitado em outros cursos com código CFS, enquanto durar esse ensino remoto, haja vista aí a pandemia do Covid. Pessoal, é sempre bom reforçar que não está autorizada nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa aí do autor, tá bom? E que esse conteúdo ele não visa substituir nenhuma leitura, capítulos de livros, enfim, referentes ao tema aí, que são indicados no plano de ensino, tá? Obviamente aqui a gente dá um bom norteamento, mas eu realmente recomendo que vocês sigam acompanhando aí a literatura texto. E falando em literatura texto, eu coloco para vocês a Fisiologia Médica do Bóron, né, que eu tenho trabalhado bastante aqui ao longo do curso, capítulo 42. Eu utilizei também bastante o capítulo 61, de Fisiologia e de Aires, mas vocês podem trabalhar com qualquer livro que vocês tenham, né? A Fisiologia Básica aí do Rui Cury, o Tratado de Fisiologia do Guyton, Fundamentos de Fisiologia do Bernie Levy, enfim, qualquer livro aí, Silverthorne, Laura Lee, que vocês tenham disponível, aborda de maneira suficiente aí esse conteúdo. Então, reforço, né, pessoal, tentem acessar aí o capítulo referenciado no livro que você tenha disponível e tentem, né, trabalhar aí os roteiros de estudos dirigidos que está disponível lá no Moodle, tá bom? E sempre que possível também, deem uma olhada atenta aí aos materiais complementares, normalmente vídeos que eu trago para vocês e os disponho ali no Moodle, tá ok? Bom, não custa reforçar aqui que eu considero que vocês façam uma pausa, né, quando se depararem com esses slides de transição, caso vocês julguem aí pertinente em função da atenção que vocês venham dando aí ao conteúdo, tá bom? Nós teremos basicamente 3 módulos aqui nessa conversa de hoje, e como a gente vai tratar de secreção ácida gástrica, a gente lida bastante com esse cenário aqui na clínica, né? São as úlceras pépticas. Então aqui tem um estudo de caso que eu recomendo que vocês leiam, né? E com base nesse enunciado aqui, isso vai elicitar algumas perguntas, como qual o mecanismo de secreção gástrica de ácido, quais os fatores que a regulam, por que em condições normais a mucosa gástrica ela não é corroída ou digerida pelo ácido e pelas pepsinas que estão presentes no lumen gástrico, o que causa a úlcera péptica e quais os principais fatores causadores, a Heliobacter pylori, né, como colonizador da mucosa gástrica, como isso pode levar a uma úlcera duodenal e também gástrica, e qual a base do tratamento proposto aí, ADS, né, que é quem a gente cita aí nesse estudo de caso, com o omeprazol. Agora, antes da gente dar início então aqui ao conteúdo propriamente dito, eu gostaria de trazer esse relato histórico, porque como eu costumo dizer para vocês, né, hoje nós temos um estado da arte muito avançado. Então, quando a gente tem acesso a um livro-texto, a gente está lidando com conhecimentos, informações, evidências que já foram mais ou menos exaustivamente testadas e consolidadas, mas isso há alguns séculos atrás, ou até algumas décadas atrás, não estava disponível. Então aqui nós temos um
Caso curioso, que parte desse William Beaumont, que era então um médico americano, né? Ele teve a sua formação em medicina por meio de ensino à distância, digamos assim. No início aí, então, do século XIX, você não tinha essa diversidade de institutos, universidades de ensino disponíveis, pelo qual então alguns indivíduos eles seguiam uma formação teórica por meio de tutores, né? E faziam depois provas práticas aí. E esse foi o caso do William Beaumont, né? Bom, aonde que entra esse William Beaumont com esse Alex St. Martin aqui? O St. Martin ele era um, digamos, viajante. O viajante nesse período era um sujeito que fazia a coleta e a entrega de materiais por meio de meios de transporte que estavam disponíveis à época. No caso dele era canoa, né? E ele também se expôs a uma situação, ele se acidentou por meio de um tiro de escopeta, na tentativa aí de iniciar uma caça, e esse acidente, portanto, perfurou o pulmão, né, atingiu costelas, a quinta e a sexta costela, dilacerou parte do pulmão e também resultou numa perfuração do estômago. E aí, na ocasião, esse William Beaumont, ele foi acionado para tratar do Alex St. Martin, né? O William Beaumont ele tinha já uma vasta experiência com procedimentos cirúrgicos porque ele atuou durante um grande período aí contra a invasão dos ingleses nos Estados Unidos, e ele foi um dos médicos dedicados à amputação de membros, além do tratamento aí dos soldados em diversas frentes, né? Há um relato, por exemplo, de que ele ficou 2 dias seguidos fazendo amputação de membros, né, de soldados feridos. Enfim, ele deixou então essa participação na guerra, abriu a sua clínica e nessa ocasião então ele teve a oportunidade de tratar o Alexis Martin aqui. E ele, na ocasião, se deparou com uma possibilidade de investigar os processos digestivos gástricos. Ninguém, nenhum homem até então, havia tido a oportunidade de avaliar as funções gástricas em vivo, né, diretamente em ser humano. E o acidente ele ocorreu em 1822. Por volta de agosto de 1825, esse médico aqui ele tinha contratado o Alex St. Martin como um ajudante ali, né? Uma pessoa que cuidava da casa dele, fazia jardinagem, serviços gerais. Então eles tinham uma relação de amizade e uma proximidade muito grande que permitiu, portanto, ao William iniciar algumas investigações sobre a digestão gástrica diretamente aqui no Alexis, né? Aqui tem um relato, a descrição ipsis literis do William Beaumont sobre essa fístula que se manteve, portanto, no estômago, né, do St. Martin. E em 1825, só retomando aqui, ele iniciou as investigações introduzindo pedaços, fragmentos de carnes de diversas fontes, carne bovina, de aves, de porco, né, carnes mais magras, carnes mais gordas, de diversas formas. Ele amarrava com fio de seda em torno de 500 gramas de conteúdo total de fragmentos, introduzia no estômago e ficava acompanhando ao longo de 1, 2 e até 3 horas. Ele ia lá e retirava uma parte desse fragmento para acompanhar a evolução dessa digestão, pela qual aí ele teve a oportunidade de começar a observar o quão o estômago ele poderia ser capaz aí, né, de contribuir com essa digestão parcial de proteínas. E ele testou muitas coisas, né? Então percebam que ele seguiu por mais 2 ocasiões fazendo intervenções desse paciente que obviamente se incomodava demais. Ele expressava muito desconforto. Inclusive o William Beaumont ele percebia que quando Alex St. Martin ele ficava irritado, e aí você tem uma relação do tônus simpático interferindo sobre a atividade gastrointestinal, esse componente simpático ele atenuava o processo digestivo, tá? E o William Beaumont ele retirava fragmentos aqui do estômago do Alexis e mantinha esse processo digestivo fora também, né? Extracorpóreo, apenas aquecendo aí a temperatura de até 100 graus esse suco digestivo com esses fragmentos alimentares. Enfim, então ele fez diversos experimentos em vivo diretamente aqui nesse paciente
que permitiu, portanto, que ele compreendesse aí alguns fenômenos relacionados à secreção ácida e aos processos digestivos gástricos, né? Então, percebam que é um relato bastante interessante. Se vocês tiverem interesse de acompanhar esse histórico, é só acessar esse link aqui que eu disponibilizo para vocês. Então, a história da fisiologia gastrointestinal ela é bastante rica, né? E aqui, nos anos 1904, nós tivemos o prêmio Nobel sendo concedido ao Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov é um nome que certamente vocês já ouviram em outros contextos na medicina, mas ao Pavlov foi atribuído, portanto, este prêmio em função de suas contribuições na compreensão dos processos motores mediados por sistema nervoso autonômico no trato gastrointestinal. Então, a motilidade gastrointestinal que a gente conhece tal qual como hoje, em grande parte ela teve a sua origem aí, né, abordada pelo Pavlov, que também trabalhou bastante aí, contribuiu bastante para a compreensão dos processos de secreção gástrica, né, especialmente secreção ácida, e o quanto que essa secreção ela é modulada por fatores psíquicos, né, no caso aí, psicológicos, e alguns fatores fisiológicos, como a própria sensação de fome, a hipoglicemia, por exemplo, né? Então, esse título de Nobel de Fisiologia ou Medicina ele é concedido anualmente, e percebam que então lá em 1904 nós já tínhamos aí investigadores, né, abordando a fisiologia gastrointestinal. Bom, nós vamos seguir aqui com algumas informações básicas relacionadas ao estômago. Como vocês já sabem, né, isso aqui de fato a gente já abordou bem na segunda fase. O estômago ele tem uma função motora. Essa função motora ela inclui tanto uma característica de armazenamento do alimento, como de trituração, de modificação desse alimento à medida que o estômago ele processa, né, ele ao se contrair e promover as suas ondas peristálticas em direção ao antro pilórico, à medida que encontra esse antro pilórico contraído, você tem movimentos de retropulsão, e à medida que isso se mantém, nós temos, portanto, aí um amassamento, né, literal, aí, uma trituração, uma mistura desse conteúdo gástrico. E essa função motora ela é bastante importante. Temos uma contribuição humoral do estômago. Quando nós falamos de humoral, nós estamos falando de ligantes de hormônios que estão presentes na circulação. Nós temos aqui a gastrina, oriunda da célula G, predominantemente aqui na porção antral, né, do estômago. Nós temos aqui a somatostatina, também na porção antral, de forma predominante, oriunda das células D, e a grelina, que já é mais sintetizada na porção aqui do fundo e corpo do estômago a partir das células oxínticas, tá? Bom, eles são hormônios, nós veremos quais as suas contribuições. Na segunda fase, a gente trabalha a questão da grelina como um hormônio orexígeno, que induz, portanto, aí, apetite, né? Normalmente em concentrações elevadas em períodos pré-refeição, associadas aí ao jejum, enquanto a gastrina e a somatostatina nós retomaremos aqui hoje. E também tem a contribuição de secreção exócrina. Essa secreção exócrina, portanto, é aquilo que é secretado no lúmen gástrico. E nós temos desde a secreção de água, a muco e bicarbonato, assim como o pepsinogênio, a lipase gástrica, o ácido clorídrico e o fator intrínseco, portanto, são as principais secreções exócrinas que nós acompanharemos aqui hoje no conteúdo, tá? Bom, a gente pode reforçar aqui as secreções presentes na porção proximal, que nós podemos incluir aqui desde fundo a corpo do estômago, correspondem ao ácido clorídrico, ao pepsinogênio, ao fator intrínseco, que é secretado juntamente, né, com o ácido clorídrico, bicarbonato e muco. Enquanto que, se a gente focar aqui na porção mais distal do estômago, a gente está lidando com os componentes humorais e a manutenção aqui do bicarbonato e do muco. Tá ok, pessoal? Então, as células enteroendócrinas, apenas reforçando, são aquelas células que o seu produto secretório é lançado na mucosa em direção aí ao tecido intersticial
e também aos capilares sanguíneos. Enquanto que célula principal e célula parietal têm o seu conteúdo direcionado ao lúmen do estômago, tá ok? Muito bem. A secreção gástrica diária, ela se dá em torno de 1,5 litro, 2 litros dia, tá ok? É uma secreção isotônica. A secreção basal do estômago, ela é concentrada em sódio, mas à medida que a gente lida com uma secreção gástrica numa fase prandial, a gente tem a secreção ácida predominando, a concentração de sódio sendo reduzida, de tal forma que com isso a gente consegue equilibrar essa osmolaridade do fluido secretado. E é importante a gente ressaltar que nos períodos interdigestivos, portanto, entre as refeições, nós temos aqui um pH que já é ácido, né? Mas seria o pH basal do estômago na faixa de 4 a 6, porque nós temos uma redução aí da secreção de prótons de hidrogênio, enquanto que esse pH ele pode às vezes chegar até um pH inferior a 1, tá? Gerando um gradiente aí de mais de 2.500.000 vezes de prótons de hidrogênio em relação ao pH plasmático, para vocês terem uma ideia da força dessa secreção ácida, tá? Essa secreção ela vai ocorrer na fase prandial, que é o momento em que nós temos uma atividade gastrointestinal plena, modulada sempre pelo tônus parasimpático, sistema nervoso autonômico com um predomínio grande de um neurotransmissor colinérgico, acetilcolina. E o que a gente observa é que nessa fase prandial, durante a refeição, a gente tem um incremento bastante grande dessas evaginações na membrana plasmática voltada à face luminal. E com isso a gente aumenta a área de superfície dessa célula parietal em até 100 vezes. E nessas evaginações nós temos as incorporações da bomba de prótons de hidrogênio e potássio, tá? Que são as bombas que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho aqui na secreção ácida, onde você tem a secreção de um próton de hidrogênio intercambiado aqui com o influxo de um íon potássio. Ok, pessoal? Muito bem. Essa dinâmica vocês podem encontrar aqui. Então, nós estamos olhando para a membrana luminal da célula parietal e a membrana basolateral da célula parietal. E o que a gente nota é que, inicialmente, nós temos uma modificação aqui da água com o dióxido de carbono por meio da anidrase carbônica, formando bicarbonato e próton de hidrogênio. E esse bicarbonato, portanto, ele é trocado com cloreto em um transporte aqui aniônico, né? E esse bicarbonato, portanto, ele ganha circulação venosa, enquanto o cloreto ele se concentra no citosol e o próton de hidrogênio ele é exportado às custas da entrada de um íon potássio, tá ok? Esse potássio ele pode ficar recirculando nesta etapa e eventual excedente de potássio pode deixar também a célula pela membrana basolateral, tá ok, pessoal? Bom, a manutenção desse potássio ela também é mantida pela bomba sódio-potássio ATPase, que coloca 3 sódios ao exterior em detrimento de 2 potássios ao interior da célula, tá ok? À medida que esse cloreto ele se acumula no citosol, ele tende a gerar um gradiente elétrico e químico que favorece a sua saída, tá ok? Uma vez que a célula tem o potencial eletronegativo, e o aumento da concentração de cloreto força a sua saída também. Então você tem um gradiente eletroquímico forçando a saída do cloreto, tá ok? E com isso a gente tem a formação de um ácido clorídrico. Agora, é importante vocês notarem que nessa etapa prandial em que a gente tem um aumento bastante grande desse processo, a gente tem a incorporação de bicarbonato na circulação. E esse bicarbonato aqui ele é responsável por uma parcial alcalinização chamada fase alcalina pós-prandial, que pode ser encontrada aí no sangue venoso do estômago, tá ok? Devido, portanto, à absorção desse bicarbonato aqui. Bom, esse processo de secreção de ácido clorídrico que vocês
encontram aqui nessa célula parietal, ele tem que ser modulado de alguma forma. É importante vocês lembrarem que uma célula ela não faz nada que não seja dito a ela. Então, todo processo celular que é modificado, ele tem que ser ditado por algum ligante. Então, se a gente disser aqui que aumenta a atividade ou aumenta a incorporação dessa bomba na membrana luminal, se aumenta a quantidade e a atividade desse trocador aniônico e qualquer outro transportador que vocês observarem aqui, todos esses procedimentos eles precisam ser guiados por algum sinal. E esses sinais eles podem ser colinérgicos, por meio da acetilcolina que vem de um neurônio do sistema nervoso entérico, ser o equivalente à fibra pós-ganglionar do vago, né? Porque aqui a gente está lidando com o sistema nervoso entérico, lembrando que quando se trata de trato gastrointestinal, nós temos apenas a fibra pré-ganglionar do parasimpático chegando até a parede gastrointestinal. Aqui dentro da parede a gente está lidando com o sistema nervoso entérico, que para o circuito parasimpático tem como mediador excitatório sempre a acetilcolina, tá ok? A acetilcolina ela interage em receptor muscarínico do tipo M3, é um receptor metabotrópico, que significa que ele vai ativar uma sequência de transdução de sinal intracelular que resulta na excitação dessa célula parietal, que tem como função primordial a secreção de ácido clorídrico e também de fator intrínseco, né, pessoal? Muito bem. Nós temos aqui também uma contribuição da gastrina, que é um ligante humoral. Ele vem por meio da sua difusão por meio dos capilares, né, que estão disponíveis aqui na mucosa. Essa gastrina é um hormônio gástrico, produzido pela célula G. E uma vez presente aqui nesse interstício, a gastrina ela pode, assim como a acetilcolina, estimular esta célula aqui, que nós já veremos, ou atuar via um receptor do tipo CCKB. É um receptor para colecistocinina, onde a colecistocinina também pode interagir, mas ele responde com uma boa afinidade à gastrina, tá ok? E a gastrina ela reforça a produção de ácido clorídrico e fator intrínseco pela célula parietal. Bom, então como eu disse, tanto a acetilcolina quanto a gastrina, de forma direta quanto indireta, atuam na célula parietal. Por que indireta? Porque elas podem estimular a síntese e a liberação de histamina por essas células ECL, né? Células enterocromáfins, né? Os semelhantes às células enterocromáfins, onde esta histamina liberada nesse microambiente, ela se difunde pelo interstício e interage em receptores estaminérgicos do tipo 2, reforçando também, todas de forma sinérgica, atuando sobre a célula parietal, estimulando a produção de ácido clorídrico e de fator intrínseco. Tá ok, pessoal? Existe, obviamente, recursos farmacológicos para interrupção desse processo. Aquele que intuitivamente é o mais eficiente é aquele que interrompe o processo na via mais distal, que no caso aqui é o trocador de prótons de hidrogênio com íons potássio. Tá? Isso quem faz bem é a classe aí dos omeprazóis, tá ok? Também podemos atuar de forma farmacológica atenuando esse processo secretório por meio da interrupção da ação da histamina, né? É uma atenuação mais moderada, onde você tem fármacos como cimetidina ou ranitidina, que atuam de forma tipo específica, né? Receptor específico para a isoforma 2 estaminérgica, tirando a contribuição da histamina, que é um grande contribuidor aí, um grande potencializador da secreção ácida gástrica. Esses agonistas, naturalmente, seja a acetilcolina, que é oriunda do sistema nervoso autonômico, ou seja, a gastrina, que é oriunda do estômago, são ligantes que interagem com seus respectivos receptores de forma específica, muscarínico tipo 3 ou CCK tipo B, respectivamente, e esses receptores eles são acoplados à proteína G, que é um sistema de transdução de sinal que ativa uma fosfolipase de membrana, que hidrolisa fosfatidil inositois, que são lipídios que estão disponíveis na membrana plasmática,
e por meio da ação dessa fosfolipase se dissocia em diacilglicerol e inositol trifosfato. Inositol trifosfato ele estimula a retirada de cálcio do retículo endoplasmático e juntamente com o diacilglicerol eles ativam essa proteína sinase chamada PKC, que é uma proteína, né, sinase que tem uma contribuição muito grande em influenciar de forma positiva todos os processos que são necessários nessa fase prandial aqui para as células parietais, como aumento da superfície da membrana celular luminal, a incorporação dessa bomba, ativação da bomba e assim por diante. Já a histamina, ela também interage com um receptor específico, histaminérgico tipo 2, também acoplado a um sistema de proteína G, nesse caso uma proteína G excitatória, que vai ativar uma adenilato ciclase que hidrolisa um fosfato da adenosina trifosfato, trazendo um AMP cíclico, né? E esse AMP cíclico é um substrato intracelular que, quando em quantidades elevadas, ativa a proteína sinase A, que juntamente com a proteína sinase C reforçam os processos demandados nessa fase prandial. Agora, obviamente, nós também temos ligantes inibitórios. A somatostatina aqui é um contrarregulador e a prostaglandina aqui nesse caso, ambos atuam por meio de uma proteína G inibitória, interrompendo a atividade da adenilato ciclase e retirando aí, portanto, a contribuição da pKa neste evento. Tá? Se a gente puder olhar aqui de forma integrada, a gente tem que considerar que existe uma fase chamada fase cefálica. Essa fase cefálica é a fase em que a gente inicia o processo secretório antes mesmo de começarmos a mastigar ou se alimentar. Ela está associada ao olfato, à visão, né, a comportamentos psicológicos, né, psíquicos. Então, o fato de você pensar no alimento, o próprio reflexo de Pavlov, é um reflexo de condicionamento que vocês já devem ter ouvido falar, que ele associava o período de comer, a oferta do alimento a um cão, com um sino. E ele então notou que ele condicionava o animal a produzir saliva quando ele tocava o sino. Então, mesmo na ausência do alimento, apenas condicionando o animal em comer com um som, quando ele apresentava o som, o animal salivava. E já promovia aí uma antecipação da secreção gástrica, por exemplo. Portanto, isso demonstra a fase cefálica. A fase cefálica é a fase em que nós emitimos eferências motoras pelo vago, que se projetam por meio do sistema nervoso entérico, com neurônios que vão, portanto, secretar acetilcolina e, como nós vimos no slide anterior, a acetilcolina interagindo na célula parietal, ela vai estimular a secreção ácida diretamente ou indiretamente via a produção de histamina. Tá? Essa via vagal, ela também já pode atuar aqui na célula G, estimulando a produção e secreção de gastrina por meio de um peptídeo liberador de gastrina. Então, é um neuropeptídeo oriundo do sistema nervoso autonômico que se inicia com fibras pré-ganglionares vagais e depois passam, né, o que seria equivalente aqui, a neurônios do sistema nervoso entérico que secretam um peptídeo que se chama peptídeo liberador de gastrina. Essa gastrina se difunde na corrente sanguínea e, uma vez difundida, ela terá a sua contribuição aqui também endócrina, né? Então, a gastrina difundida agora aqui na mucosa da porção mais proximal do estômago, ela interage com o receptor CCKB diretamente ou atua, né, na ativação da célula parietal indiretamente por reforçar a secreção de histamina. Tá ok? Então, nós temos um componente neurócrino por meio da acetilcolina diretamente sobre a célula parietal ou sobre a célula G, que produz a gastrina, ou sobre as células ECL, ou aqui, segundo esse autor, célula H, que produz e secreta aí a histamina. Nós temos uma contribuição endócrina por meio da gastrina, e nós temos também uma contribuição parácrina, né, que é a histamina sendo secretada aqui na mucosa proximal do estômago e, por meio de receptor histaminérgico tipo 2, atuando em sinergia para a ativação da secreção aqui ácida. Bom,
Agora, como que esse sistema ele é contrarregulado, né? Nós temos a própria acidez que atinge patamares elevadíssimos aqui na fase prandial. À medida que o pH ele vai ficando muito ácido, o próprio pH ele pode acionar reflexos vago-vagais, que por meio do sistema vagal, portanto, pode estimular a liberação de somatostatina na porção proximal do estômago a partir de células D que, ao secretarem a somatostatina, elas podem retirar a contribuição da histamina. Existe um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, esse CGRP. Ele é um neuropeptídeo vago, né, do sistema vago-vagal, que contribui, portanto, com essa retroalimentação negativa agora aqui, a partir das células D. Então, vou falar mais uma vez. Essa acidez notada de forma química por sensores epiteliais, ele aciona uma resposta vago-vagal. Então, detecta a acidez e retorna com uma resposta motora, nesse caso, via CGRP, acentuando a liberação de somatostatina aqui na porção mais proximal do estômago, ok? E com isso a gente atenua a secreção de histamina. Bom, agora, nós também temos células D disponíveis no próprio epitélio gástrico, que também sentem, né, esse pH ácido, e elas podem agora, de forma que parácrina, em associação com a célula G, que sintetiza e secreta a gastrina, a somatostatina oriunda aqui deste epitélio gástrico, ela pode paracrinamente responder com somatostatina e diminuindo a secreção de gastrina pela célula G. Esse quadrinho aqui é muito importante que vocês prestem atenção nele, que quando a gente for falar de infecção por H. pylori, a gente vai ter que se remeter a esse esquema aqui. Essas células D também estão sujeitas, né, a uma ação desse neuropeptídeo CGRB, ou seja, o circuito vago-vagal também acionando a atividade desta célula para a secreção de somatostatina. Isso aqui é um sistema de contrarregulação natural à medida que o pH ele se torna muito ácido, tá ok, pessoal? Aqui só reforçando para vocês naquela fase inicial, a cefálica, quando a gente tem um tônus vagal contribuindo para a secreção de gastrina, a gente pode observar o peptídeo liberador de gastrina aqui, tá? Vindo de um neurônio do sistema nervoso entérico, a partir de uma conversa com fibras pré-ganglionares do parasimpático, tá ok? Bom, agora, obviamente, nós também temos a contribuição de outros ligantes que são oriundos do intestino e que, quando detectam a presença de gorduras, de peptídeos aqui no lúmen duodenal, eles responderão com a secreção de hormônios intestinais que farão uma contrarregulação também, tá? Isso a gente verá em mais detalhes adiante, mas em linhas gerais o que eu posso dizer para vocês é que toda vez que nós temos fragmentos alimentares oriundos do estômago aqui no duodeno, os hormônios intestinais, o que eles devem fazer, em linhas gerais? Eles vão reforçar a atividade motora para a mistura do estômago, diminuir a atividade motora de esvaziamento, ou seja, vão reforçar a contração do esfíncter pilórico, vão diminuir a secreção de ácido, porque ácido aqui para o duodeno ele é pouco produtivo, já que vocês verão depois que as enzimas pancreáticas elas atuam em um pH neutro, portanto, os hormônios intestinais eles tendem a diminuir a secreção de ácido gástrico. Contudo, normalmente, especialmente a secretina, ela reforça a secreção de pepsinogênio, que é uma maneira de contribuir para uma digestão parcial das proteínas, ok? Antecipando o trabalho das proteases pancreáticas que chegarão aqui no duodeno. Tá joia? Muito bem. Se a gente pudesse compartimentalizar essa secreção ácida em alguns momentos, então a gente tem a fase cefálica contribuindo com uma boa secreção ácida, e de pepsinogênio, e de lipase gástrica, e de fator intrínseco, de muco, de bicarbonato, que é mediada por um circuito vagal, colinérgico, ok, pessoal? Então, tem toda uma influência aí do sistema nervoso parasimpático.
Obviamente, quando a gente tem a presença do alimento no estômago, isso é estímulo suficiente, mecânico e químico, para que a gente acione as alças vago-vagais, que sustentam o componente neurócrino, e aí entra em ação a secreção de gastrina com bastante reforço, né? E a gastrina, portanto, é um hormônio aí que tem uma contribuição muito grande para a estimulação da secreção de histamina, que juntamente a ela, né, a gastrina, modula, portanto, aí a secreção de ácido no estômago. Então a fase gástrica é a fase mais importante aí, obviamente, para os processos digestivos que constituem aí, portanto, o estômago. Isso dá em torno de 50% a 60%. E tem uma contribuição muito pequena, digamos quase irrelevante, de hormônios intestinais que podem reforçar aí a secreção ácida. Isso normalmente está associado à presença de uma gastrina duodenal, tá? Então a contribuição é bem menor, haja vista que na fase intestinal os sinais eles são mais para supressão da secreção ácida do que para o reforço da secreção ácida, tá certo? Como a gente pode reforçar por esse slide aqui. Então, uma vez que nós temos a presença aqui de quimo do estômago no duodeno, nós temos a liberação de secretina. A secretina ela responde principalmente ao ácido gástrico. A secretina ela vai reforçar a incorporação de bicarbonato por meio da secreção pancreática aqui no duodeno, tá? E ela diminui um pouco aí a secreção de bile pelo fígado. Já a colecistocinina, ela responde muito à presença de lipídios, especificamente aqui no duodeno, e a colecistocinina ela vai estimular a secreção enzimática do pâncreas e estimular a secreção de bile pelo fígado. Então, em linhas gerais, esses hormônios intestinais que nós veremos no nosso próximo conteúdo, quando a gente tratar das secreções pancreáticas, eles são muito importantes para direcionar a secreção de enzimas a partir do pâncreas e a secreção de bicarbonato também a partir do pâncreas. Apenas para que fique bem reforçado, esses hormônios intestinais, secretina, colecistocinina e o GIP, né, que é o peptídeo inibitório gástrico, que na verdade não atua tão bem como um peptídeo inibidor da motilidade, ele leva o nome de polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Ele tem mais a função de inibir a secreção ácida do que inibir o esvaziamento, tá? Gástrico. E tem uma contribuição importante aí para as ações da insulina que não vem ao caso aqui no momento. Esses hormônios intestinais, eles normalmente inibem a secreção ácida a partir das células parietais, reduzindo a secreção de gastrina. Portanto, eles vão lá interagir na célula G, diminuindo a liberação de gastrina e estimulando também a secreção de somatostatina ao interagirem lá com as células D, né? Haja vista que são hormônios, são ligantes humorais. Nós temos as prostaglandinas também contribuindo com uma inibição da secreção ácida a partir da inibição da célula ECL, portanto, menos histamina sendo secretada. E também é importante, né, reforçar que a secretina, ainda que ela iniba a secreção ácida, ela reforça a secreção de pepsinogênio pelas células principais, que será uma pepsina importante para fazer uma hidrólise parcial, uma digestão parcial das proteínas. Bom, é importante aqui, pessoal, a gente trazer um relato aqui. Indivíduos que estão submetidos a terapias intensivas e que dependem de ventilação mecânica, e nesse caso há uma coincidência grande aqui, né, com os casos de Covid, o que se observa é que nesse processo de manutenção da ventilação mecânica, você tem um estresse muito grande que acomete o estômago. E esse estresse, né, esse atrito, digamos assim, ele repercute em uma gastrite. E a gastrite, ela pode favorecer a ulceração gástrica, tá? Então, uma forma de você evitar essa ulceração por meio da gastrite, que decorre de um estresse mecânico, você atua com inibidores de bomba, né? Então, o omeprazol ele vai lá interromper a atividade do trocador hidrogênio-potássio
e com isso você consegue aí suprimir a secreção ácida. Só que ao diminuir a acidez do estômago, você favorece a colonização de H. pylori, tá? Especificamente aí. E o aumento da proliferação dessas bactérias pode eventualmente ser deletério se você tiver refluxos que normalmente estão associados a esse contexto. E nesse momento de refluxo você tem uma broncoaspiração, né? Portanto, essa bactéria e outras bactérias podem atingir aí as vias aéreas e responder aí pelas pneumonias. Então, para vocês verem como é complexo, né? Você resolve um evento, mas pode favorecer outro evento. Portanto, é um caso que eu achei importante relatar a vocês, tá? Agora, a gente pode seguir um pouco aí com a secreção enzimática, a barreira de difusão gástrica, e basicamente o que a gente pode reforçar para vocês aqui é que nós temos os mesmos estímulos para a secreção ácida também são os estímulos para a secreção de enzima, no caso aqui de pepsinogênio, que é um zimogênio antes de tudo, e que ele sofre uma clivagem espontânea em um meio ácido. Então, em um pH entre 1,8 e 3,5, que corresponde à fase prandial, a fase ativa da digestão gástrica, você tem o pepsinogênio sendo convertido a pepsina por ação do ácido clorídrico. E uma vez a pepsina ativa, ela também pode fazer a clivagem de pepsinogênios, atuando como um feedback positivo aqui, tá? Disponibilizando mais pepsina, portanto, nessa fase gástrica. Algumas informações relevantes. Essa clivagem aqui, né, ela ocorre, portanto, em um baixo pH, mas você pode ter inativação do tipo reversível da pepsina em um pH intermediário de 3,5. Ou seja, essa pepsina ela pode voltar a ficar plenamente ativa ou ela pode caminhar para uma inativação plena. Essa inativação irreversível ocorre a pH na faixa de 7,2, o que implica que isso vai ocorrer lá no duodeno, né, pessoal? Aqui no estômago dificilmente você vai encontrar esse nível de pH, tá? Mas o pH de 3,5 é um pH transitório ali entre o final do processo digestivo gástrico, né, e as fases interdigestivas. Então, se a gente pudesse imaginar as células principais, na sua membrana basolateral, ela responde a ligantes humorais, né, e a neurotransmissores. Então você tem receptores para o peptídeo intestinal vasoativo, que é um neuropeptídeo, portanto é um sinal neurócrino, né? A secretina, receptor beta-2 adrenérgico, a prostaglandina tipo 2. Então há receptores para todos esses ligantes que estimulam, excitam aí as células principais a secretarem pepsinogênio e lipase gástrica, tá? Como eu disse para vocês, os mesmos estímulos, seja aqui acetilcolina ou gastrina, que servem para as células parietais, também valem aqui para as células principais. Tá ok, pessoal? Portanto, os segundos mensageiros eles serão os mesmos, né? Mediados por PKC para aqueles oriundos da acetilcolina e gastrina ou pKa para os demais. Agora vejam bem, nós temos um pH que ele deve ser próximo do pH neutro no citosol intracelular. E quando a gente está falando de estômago, a gente está com pH que pode chegar a faixas inferiores a 1. Né? Então a pergunta que fica aqui é como é que essa acidez ela não danifica a integridade aí das células epiteliais gástricas. Né? Então como é que elas não são destruídas por essa acidez? E por que é que as pepsinas no lúmen gástrico não digerem as células epiteliais? Já que, né, a pepsina ela poderia interagir na superfície das membranas plasmáticas luminais e digerir aí proteínas, presentes ao longo dessa membrana plasmática. Basicamente, isso não ocorre por alguns eventos, né? Então nós temos aqui uma mucosa gástrica que ela vai ser bastante importante para se defender contra essa acidez. Então aqui nós temos o suco gástrico com pH superácido e nós temos uma barreira
na faixa de 50 a 200 micrômetros de espessura, que faz uma defesa tanto física mesmo, uma barreira física, quanto uma barreira química, que é suficiente para tamponar o ácido por meio do bicarbonato que vai estar disponível aqui nessa fase gelatinosa, digamos assim, tá? Essa estrutura aqui, mucosa, ela tem bastante mucina, que é um polissacarídeo que se hidrata muito bem e forma um espessamento, como se fosse um gel, tá ok? E esse microambiente ele tem muito bicarbonato, portanto faz aí o tamponamento do ácido. E aí percebam que um pH próximo do básico aqui, ele inativa qualquer pepsina, tá ok? E tampona o ácido do suco gástrico. Como eu disse, esse gradiente aqui ele pode ser de 1 milhão a até 2 milhões e meio de vezes, tá? E ainda a gente tem uma forte oclusão dessas células epiteliais por meio de junções aderentes e junções de oclusão que fazem um amarramento, né, uma adesão muito grande entre essas células epiteliais. Bom, a secreção de muco ela acompanha a estimulação vagal, a própria irritação, o contato mecânico do quimo no epitélio gástrico ele também resulta na secreção de muco, né, que tem a mucina como grande constituinte aí. E basicamente, então, nós temos esses dois eventos como os dois grandes principais estímulos para secreção de muco e de bicarbonato. As prostaglandinas também terão uma contribuição muito grande, motivo pelo qual o uso de aspirinas e e anti-inflamatórios não esteroidais podem prejudicar bastante essa barreira, né, essa defesa aí por meio da mucosa, tá ok? Então eu trago aqui a contribuição das prostaglandinas e, né, mais uma vez, o tônus parasimpático, todos eles contribuindo, portanto, para a criação dessa defesa por meio dessa barreira gelatinosa rica em bicarbonato. Tá joia, pessoal? Bom, tendo isso em mente, a gente vai tentar entender um pouquinho como é que se dá o processo de ulceração péptica. Basicamente, eu sempre gosto de deixar claro para vocês que a minha contribuição aqui não é uma contribuição clínica, né? Eu não sou clínico, eu não vivencio isso na clínica, mas o meu comprometimento aqui é tentar trazer para vocês algumas características da patofisiologia, tá ok? Então vejam bem aqui que é definido ulceração péptica qualquer lesão que atinge em torno de 5 milímetros de extensão no caso de diâmetro, tá ok? Do que? Da mucosa gástrica ou do adenal. Essa ulceração ela é causada por ação erosiva, normalmente digestiva, associada ao ácido clorídrico e também da ação da pepsina, que pode atuar diretamente na mucosa se você tiver um comprometimento dessa barreira, dessa defesa que a gente acabou de deixar claro aqui, que ocorre por meio desse muco gelatinoso em um alto gradiente de bicarbonato, que é um agente tamponador. Então, como vocês veem aqui mais uma vez, essa barreira protetora ela é rica em um polissacarídeo gelatinoso, que é a mucina e bicarbonato, e consegue neutralizar a acidez e inativar qualquer pepsina, ok? Então, os fatores protetores, muco, bicarbonato, a integridade da ação fisiológica das prostaglandinas, o fluxo sanguíneo, né, nutrindo aí e entregando devidamente os ligantes, os sinais humorais, os nutrientes a esse epitélio e os fatores de crescimento. Agora, fatores lesivos pode ser uma acidez excessiva, uma quantidade de enzimas excessiva, a presença de um micro-organismo, aqui no caso uma bactéria gram-negativa, que é a Heliobacter pylori, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, o estresse, o tabagismo e o álcool, todos eles também parecem, assim como os AINES, né, comprometer aí a integridade dessa barreira. Tá certo, pessoal? Então é mais ou menos por aqui que a gente vai lidar daqui para frente. Percebam que há literatura que deixa bastante evidente que em torno de 95% das úlceras duodenais e até 85% das úlceras gástricas parecem estar relacionadas com infecção por H. pylori. É dizer que nem todos os indivíduos que coexistem com H. pylori
haja vista que nós temos em torno de 50% da população infectada por H. pylori, mas a questão é, nem todos que estão infectados por H. pylori desenvolvem úlceras, mas entre 8 a 9 de cada 10 que manifestam as úlceras, sim, tem positivo para H. pylori. Tá? Portanto, ela parece ser um fator de risco bastante importante aí nas ulcerações. Não são somente as H. pyloris. Você tem também as gastrites desencadeadas pelo uso deliberado aí e contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais, assim como a aspirina, que são inibidores da COX-1. E com isso você interrompe a síntese de prostaglandinas. Então o uso frequente, regular desses agentes compromete a nossa integridade, aquela mucosa gelatinosa, a secreção de bicarbonato e com isso, na ausência dessa defesa, o ácido e a pepsina, eles podem gerar algum grau de ulceração e de lesão nessa mucosa gástrica, respondendo então por entre 15% a 20% das úlceras. Ok, pessoal? Seriam, digamos assim, úlceras medicamentosas, digamos assim, porque tem a relação com o uso de medicamentos. Tá? Existe um caso muito menos frequente que a síndrome de Zollinger-Ellison. Há relatos aí de um caso por 100 mil habitantes, há relatos de 1 a 2 casos por milhão de habitantes. Tá? Ela é normalmente diagnosticada a partir dos 30 anos de idade e se resume a uma hipersecreção de gastrina a partir de tumor. Então, esse tumor é chamado de gastrinoma. Em torno de 75% dos diagnósticos de Zollinger-Ellison se dão associados à presença desse tumor, que pode ser duodenal, gástrico ou pancreático, como vocês veem aqui. Né? Ou até ectópico mesmo, tem casos até desse tumor estar presente no coração. Outros 25% dos positivos para esse diagnóstico, eles se dão por meio da síndrome autossômica dominante, caracterizado aqui por esse gene MEN1, neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Então, é associada aí, portanto, a uma alteração autossômica dominante. Tá? São casos que a gente pode dizer aí de pouco frequentes, para não dizer aí raros, e que estão associados, portanto, à ulceração também. Porque o importante é vocês notarem que a gastrina ela atua estimulando a secreção de histamina e ela em si, a gastrina mais a histamina, elas vão reforçar ali de forma contínua a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. Então essa acidez exacerbada, essa hipercloridria, ela pode estar aí respondendo em partes pelas ulcerações associadas à síndrome de Zollinger-Ellison. Agora, a gente vai ver que a grande maioria dos casos de ulcerações parecem estar associadas aí à presença da H. pylori. A H. pylori ela coloniza o muco gástrico, a gente vai ver, geralmente no antro. Ela se liga às células epiteliais e libera aí citotoxinas que podem romper a barreira mucosa protetora nas células logo abaixo. Então aqui vocês têm uma imagem do Barry Marshall e do Robin Warren, que conjuntamente levaram o prêmio Nobel em 2005, pela descoberta, não descoberta da H. pylori, mas da associação entre a H. pylori e o desenvolvimento de gastrite, que responde em grande parte pelos tumores gástricos. Tá? A gente vai chegar nesse raciocínio aí. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse link, E aqui tem um esqueminha que eu trouxe do Instagram que é muito interessante pelo seguinte: o Marshall, ele apostava há um bom tempo na relação entre bactéria e gastrite. Isso era algo contestado pela classe médica, pelas associações médicas, e era visto até com certo deboche. Então ele era bastante discriminado, digamos assim, na área médica por querer apostar nessa relação entre infecção bacteriana e gastrite. E isso como um grande fator de risco para ulceração e para tumores. Mas primeiro que até o conhecimento vigente não se imaginava que algum micro-organismo poderia resistir à acidez gástrica.
Esse era um dos pontos. E que o tratamento por meio de antibiótico terapia, que havia até o momento, ele não solucionava todos os casos de gastrite, né? Então, o que ele fez foi o seguinte, ele resolveu, portanto, ser o agente experimentado, né? Então, o que ele fez foi, em 1984, ele fez uma endoscopia, fizeram, né, uma endoscopia nele, para mostrar que ele estava com a mucosa gástrica íntegra, e ele elaborou um cultivo aqui de H. pylori e tomou, né? Simplesmente tomou. E ele precisou de 3 dias, ele imaginou que ele ia apresentar sintomatologia de gastrite em torno de meses ou até anos após a ingestão, né, desse concentrado de H. pylori. Mas, para surpresa dele, em 3 dias ele já estava sentindo bastante desconforto, tá? Uma modificação bastante significativa do hálito, né? E um desconforto gástrico muito grande. E com 7, 8 dias ele já tinha desenvolvido uma gastrite muito severa e já tinha causado bastante lesão na mucosa gástrica. Quando então, por endoscopia, ele conseguiu reforçar esse diagnóstico, né? E o que ele fez foi então se tratar com antibiótico terapia, tratamento que foi suficiente para ele reverter aí essa gastrite, né? Obviamente que ele convive com H. pylori até hoje e ele teve bastante efeitos indesejáveis ao longo aí desse tratamento, já visto que ele tomou muita, né, bactéria. Mas com isso ele conseguiu comprovar essa relação causal entre infecção por H. pylori, gastrite, lesão e fator de risco para tumor gástrico, né? E a eficiência do tratamento com antibiótico terapia para a resolução então dessa questão. E enfim, isso foi suficiente para levar o Nobel porque há uma quantidade muito grande, né, de indivíduos aí que estão sujeitos à gastrite e também a gente sabe que os tumores gástricos eles estão entre os mais prevalentes aí, nos tumores entre os seres humanos. Então a H. pylori ela pode residir de uma forma mais superficial ou mais profunda, né? E a H. pylori ela está presente, como eu disse a vocês, em torno de 50% da população mundial. Há literatura que diz que ela é mais presente em populações oriundas de países em desenvolvimento. A origem da H. pylori ela se deu no continente africano e parece que ela é menos prevalente em populações de países desenvolvidos. Agora, existem inúmeros fatores ambientais e, digamos, individuais que predispõem essa virulência da H. pylori. Próprio tabagismo, alcoolismo, uso de anti-inflamatórios, de inibidores de bomba como o omeprazol, polimorfismos genéticos, respostas imunológicas, perfil nutricional, configuração de minerais e de vitaminas, enfim, existe uma série de fatores de riscos que tornam essa H. pylori mais ou menos virulenta. Porque, como eu disse, né, nós temos 50% da população com positivo para H. pylori, mas não é 50% da população que manifesta gastrite. Mas aquelas que têm gastrite e ulcerações, praticamente 9 de cada 10 estão infectadas por H. pylori. E a H. pylori ela pode ter uma distribuição chamada de PAN, que está associada a pangastrite, ou seja, uma gastrite mais generalizada, né, em toda a extensão do estômago, ou ela está associada a uma configuração onde a gastrite ela é mais predominante na porção antral. E a gente vai ver o que ocorre por trás de cada configuração. Essa configuração mais generalizada, ela está associada a uma atrofia do epitélio gástrico, com metaplasia até eventual displasia, resultando em câncer no estômago, tá ok, pessoal? E de fato, a H. pylori é um fator de risco muito importante para câncer do estômago, tá? Nós temos o caso aqui das gastrites crônicas, que podem não estar associadas a um cenário mais deletério, né, como a ulceração e o câncer. E nós temos os casos aqui de ulceração péptica, que podem ser tanto gástricas ou duodenais. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Então suponha que do lado esquerdo a gente vai tentar trabalhar um pouquinho na configuração de ulceração gástrica com predisposição a câncer do estômago.
E do lado direito, a gente vai trabalhar mais um ciclo aqui de ulceração duodenal, tá? Bom, pois bem, então a infecção por H. pylori ela ocorre em algum momento, ela pode ocorrer já mais precocemente na infância ou mais tardiamente. Isso aqui são hipóteses de raciocínio, tá ok? Não são conclusivas, definitivas. A maioria das pessoas elas caminham para uma condição assintomática, mas há aquelas que, segundo essa literatura aqui, vai dizer o seguinte, retirada dessa revisão aqui, tá ok, pessoal? Se você tem uma infecção mais precoce, você pode ter associado a essa infecção mais precoce uma dieta menos qualitativa, ou digamos assim, com estilo de vida contemporâneo, onde a gente lida muito com alimento ultraprocessado, você pode ter aí uma ingestão alta em sal, uma carência em algumas vitaminas, como vitamina C e E, e esses são apenas alguns fatores associados, né, que vão dizer que isso pode favorecer um perfil de H. pylori que predomina de forma mais generalizada no estômago. Então ela fica não apenas no antro do estômago, como também no corpo do estômago, tá ok? A presença da H. pylori aqui, vocês verão depois, eu deixei um vídeo ali no YouTube sobre a H. pylori, tá? Eu recomendo muito que vocês vejam, porque a H. pylori é uma bactéria que ela tem flagelo, como vocês podem ver aqui. Portanto, ela consegue se mover em direção ao epitélio gástrico, né? E ela tem uma enzima chamada urease que ela converte a ureia em CO2 e amônio. E o amônio ele tampona o ácido gástrico, portanto, ele gera um microambiente neutro para a H. pylori. A H. pylori ela se defende da acidez por meio da urease, convertendo a ureia em CO2 e amônio. E esse amônio, fazendo esse tamponamento nesse microambiente, permite que ela se hospede, portanto, nessa mucosa gástrica, ok? Bom, a presença da H. pylori aqui, nessa primeira etapa, ela pode resultar, dependendo da virulência dela, né? Lembrando que muitos são assintomáticos, ela pode resultar numa, vamos colocar assim, numa inflamação de um grau leve, que repercute numa redução da secreção de somatostatina. Por que somatostatina, pessoal? Porque as células D epiteliais, elas estão predominantemente nessa porção distal do estômago, que é o antro. E com essa inflamação, se ela afetar a função da célula D, e com isso você ter menos secreção de somatostatina, você deixa a produção de gastrina mais desenfreada. Por quê? Porque a somatostatina é um antagonista da secreção de gastrina. Então, se eu faço essa inflamação e tiro um pouco a função da célula D, eu libero a produção de gastrina. Nessa etapa inicial, a gastrina ela vai reforçar o quê? A secreção de ácido clorídrico. Então, você vai ter uma hipersecreção ácida, uma hipercloridria inicial, e essa hipercloridria ela não mata a H. pylori, que consegue se defender, porque ela tem um grau de virulência que a trouxe até aqui. E nessa hipercloridria, então nessa hipersecreção ácida, você começa agora a inflamar quem? A mucosa do corpo, do estômago. E essa inflamação, ela pode afetar as células parietais. E com isso as células parietais agora deixam de secretar ácido clorídrico. Portanto, a secreção ácida ela diminui. Quando diminui a secreção ácida, você confere maior viabilidade ainda para a manutenção da H. pylori aqui, que sequer terá o componente ácido para ter que neutralizar. Tá? Então, normalmente as ulcerações gástricas, elas são decorrentes de um processo que antecedeu por hipersecreção, por hipercloridria, mas a própria hipercloridria é um dos fatores lesivos na mucosa, compromete as células parietais e na sequência você vem agora com uma hipocloridria. Por isso que é uma hipossecreção ácida. Tá? Contudo, você vai encontrar altos níveis de gastrina. Então, tem bastante gastrina, mas ainda que tenha muita gastrina, terá uma hipossecreção ácida. Quando a hipossecreção ácida ela é detectada, significa que a lesão das células parietais elas já ocorreram. E dependendo desse grau de lesão, você tem metaplasia, displasia e o câncer aí
desencadeado, tá ok? Então esse é um dos braços, é quando a distribuição da H. pylori ela é mais generalizada no estômago, ok? Isso normalmente está associado à ulceração gástrica e é um grande fator de risco para câncer gástrico, ok? Agora, quando a gente tem uma infecção aparentemente mais tardia, você já tem uma eficiência da secreção ácida que garante um deslocamento da H. pylori para porções mais antrais. Com isso, a inflamação ela fica limitada ao antro do estômago. E essa inflamação, como no caso anterior, vai interferir na secreção de somatostatina, vai resultar numa hipersecreção de gastrina, portanto os níveis de gastrina estarão bastante elevados, só que com uma hipersecreção, ou seja, com uma hipercloridria. Por que hipercloridria? Porque nesse caso, essa acidez ela consegue deslocar a H. pylori para essa porção distal do estômago. Só que como esse ciclo ele se mantém, essa acidez ela começa a chegar aonde? No duodeno. Então toda vez que você tiver quimo gástrico sendo ejetado no duodeno, esse quimo ele vem carregado de muito ácido. E a acidez aqui no duodeno, ela não é uma acidez fisiológica, né? Ela já é associada a uma disfunção, ela pode resultar numa ulceração duodenal, ok? Então, isso daqui estaria mais relacionado a uma infecção aparentemente mais tardia e com um contexto de hipersecreção, tá ok? Isso é reforçado aqui, nesse esqueminha. Então, nós temos uma secreção ácida reduzida ou ausente no contexto de ulceração gástrica, com grande risco de câncer gástrico, e uma acidez bastante elevada quando você consegue deslocar a H. pylori para a porção antral, mas às custas de risco para ulceração duodenal. Tá ok, pessoal? E a sequência aqui, que vai então da mucosa normal até o câncer gástrico, passando pela presença da H. pylori aqui. Bom, para a gente finalizar, eu trago para vocês algumas informações bastante recentes, 2019, 2017, 2019, onde existem algumas evidências interessantes ao se pensar em H. pylori. Tá? Primeira coisa é que nós temos em torno de 100 trilhões de micro-organismos coabitando aí o nosso trato gastrointestinal. Isso se inicia pela boca, que tem uma grande quantidade, menor no estômago, né? E uma quantidade menor no intestino delgado, mas a gente tem uma abundância muito grande no intestino grosso. Ok, mas a questão é a seguinte, não se acreditava que havia a presença de bactérias persistentes no estômago, e sim, nós temos uma flora aí bacteriana também no estômago, entre elas a H. pylori. Como nós temos mais de 1000 espécies de bactérias aí, disponíveis nesse perfil de micro-organismos no trato gastrointestinal, nós temos mais de 150 genes de micro-organismos para cada gene do ser humano. Ou seja, a diversidade é tão grande que nós temos uma contribuição incalculável ainda dos desfechos, tanto saudáveis quanto patológicos, a depender do perfil mais ou menos saudável desses micro-organismos no nosso intestino, no nosso estômago. E lembrando, né, que a dieta ela modula muito para melhor ou para pior esse perfil bacteriano. Mais uma vez, os alimentos ultraprocessados deveriam ser evitados aqui. Bom, existem alguns perfis bacterianos que eles são mais adaptados a produzir nitratos, e nitrato é um grande fator de risco aí para câncer gástrico. Então, alguns perfis bacterianos existentes no estômago, quando detectados, eles podem indicar aí um risco grande, né, de produção de nitrato, e esse nitrato ele é um agente aí químico que pode responder em parte pelos fatores de riscos aí para o câncer gástrico. Tudo isso aí envolve Helicobacter pylori, né? E eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui nessa literatura. Bom, aqui tem uma informação interessante que torna a questão um pouquinho mais complexa, que
dependendo da configuração, da virulência, do perfil da H. pylori, ela pode favorecer a ausência de câncer do esôfago. Por outro lado, a presença dela favorece, né, ou é risco para câncer gástrico. Então perceba o seguinte, que se você tem o tumor chamado cardio ou não cardio, o cardio é aquele que está associado a uma região mais estrita ao esôfago, e o não cardio seria ali fundo, o corpo do estômago, né? Quando a gente pensa em câncer gástrico, a gente está lidando com o não cardio quando se associa a H. pylori, correto? Agora, por que a gente tem esse câncer, né, não cardio? Justamente por isso, porque é uma bactéria que, ao desenvolver todos os seus desfechos, resultará inicialmente numa hipercloridria, com lesão da mucosa, perda das células parietais e hipocloridria. Essa hipocloridria, numa etapa avançada do desfecho aqui, ela gera menos, como eu posso dizer, ela compromete menos a integridade aqui da mucosa esofágica. Por quê? Porque você tem uma situação de hipocloridria. Se por um lado erradicar a H. pylori é importante para evitar o câncer gástrico, por outro lado, ao erradicar a H. pylori, alguns indivíduos ficam mais suscetíveis ao tumor esofagiano ou cardio, né? Porque aí você tem o componente ácido presente, tá ok? Então esse aqui é um trabalho que ele vai tentar balancear essa questão, né? Se por um lado você resolve a terapêutica evitando o risco para tumor gástrico, você pode favorecer o tumor esofagiano. E aí eles colocam inúmeros outros fatores associados, como obesidade, tabagismo, alcoolismo, predisposição genética. Portanto, recomendo que deem uma olhada aí também nessa revisão. Bom, pessoal, já essa revisão aqui, ela vai propor aí uma terapia tripla, né, por meio do uso de 2 antibióticos, mais inibidores aí de bomba, de prótons, e ela vai trabalhar um pouquinho a questão também do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Se por um lado, né, eles protegem aí na prevenção do câncer gástrico, uma vez que a inflamação ela pode ser um fator de risco favorável à evolução do câncer, por outro lado, ela previne aí a formação de muco, que pode favorecer uma H. pylori mais deletéria. Então, o muco aí, ele é importante para manter a diversidade da H. pylori e estabilizar o tamanho aí da população dessas bactérias. E por fim, quero colocar para vocês aqui então que as principais, né, se a gente pudesse aqui fechar com um resumo do que foi abordado, as principais funções do estômago são armazenamento e unista de digestão proteica. A regulação da função gástrica é controlada por vias neurais, extrínsecas e intrínsecas, junto com mediadores chaves humorais, gastrina e parácrinos e histamina. As principais secreções do estômago são o ácido clorídrico e o pepsinogênio, que juntos aí iniciam a digestão proteica. O próton de hidrogênio ele é secretado através da membrana plasmática apical das células parietais, pela bomba de próton, hidrogênio, potássio e ATPase. E o epitélio gástrico aí, ele secreta bicarbonato e muco para formar a barreira mucosa semelhante a gel. Aqui tem a resposta, né, referente aí ao estudo de caso que foi colocado para vocês. E eu deixo, quem quiser ter acesso a mais informações relacionadas ao quanto o estresse da nossa rotina pode impactar na gastrite, lá no arquivo PowerPoint da aula eu deixei para vocês uma sequência de evidências que associam, então relacionam aí o estresse e as repercussões no trato gastrointestinal. Eu acho que com isso a gente atingiu aí o objetivo do nosso conteúdo de hoje, pessoal, e mais uma vez aí meu muito obrigado.